Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Amados, nós estamos agora na questão estudando a produção textual. Chegou a hora, tá certo? Vamos trabalhar a questão da textualidade, beleza? Então, vamos lá para a aula 39.1, elementos de textualidade. Nós temos tipo de coesão textual, tipo de coerência textual. Belezinha? Agora, concentrados para a leitura. O muro é um velho paredão, todo gretado, roto e negro. Aqui o tempo uma oferenda deixou no cacto em flor ensanguentado, e no pouco de musgo em cada fenda. Serve há muito tempo de encerro a uma vivenda, protegê-la e guardá-la é seu cuidado. Talvez consigo esta missão compreenda, sempre em seu posto firme e alevantado. Horas mortas, a lua o véu desata, e em cheio brilha a solidão se estrela, toda de um vago cintilar de prata, e o velho muro alta, a parede nua, olhar em redor, espreita a sombra e vela, entre os beijos e a lágrima da lua. Então, nós temos aqui um soneto do parnasiano Alberto de Oliveira. Você sabe que os parnasianistas, os parnasianos, poetas parnasianos, eles tinham aquela questão de fazer arte pela arte. Sempre buscava a questão do vocabulário rebuscado. Beleza? Então, aqui vamos saber mais um pouquinho em tom de conversa. O parnasianismo é uma escola literária nascida na França e valoriza extremamente a forma poética, sobretudo o soneto e os versos decassílabos, alienando-se da crítica social do realismo ou da expressão dos sentimentos do romantismo. Possui como método ideal arte pela arte, ou seja, supervalorizar a forma em detrimento do conteúdo. Esteve desde seu início comprometido com a perfeição formal, o descritivismo e o máximo de objetividade. Então aqui, nós já trabalhamos lá na escola literária, no parnasianismo. A gente estudou essa questão que ele tem essa questão da forma. Lá pega um objeto e começa a descrever sobre o objeto. Não fazendo crítica como acontecia lá no período do realismo, que tanto o parnasianismo, naturalismo e realismo acontece simultaneamente no mesmo período, tá certo? E o romantismo, que era a idealização da mulher, tá certo? Essa questão de expressar seu sentimento. Então, no parnasianismo não tem isso. Beleza? Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre o autor Alberto de Oliveira. Vocês sabem, que ele faz parte da tríade parnasiana. Ele com quem? Com Raimundo Correia, com Olavo Bilac. Os três. Fala tríade. Alberto de Oliveira é o autor mais importante do parnasianismo brasileiro. Manteve-se até o fim do legado das características daquela escola literária, não dispersando o soneto como forma, a descrição, o cuidado formal e a rima bem cuidada. Nasceu em Saquarema, Rio de Janeiro, e viveu 78 anos. Dedicou-se ao magistério e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras em 1897. Então, aí, um pouquinho de
Alberto de Oliveira, poeta parnasiano. Vamos lá então, amadinha, agora chegando à nossa árvore do conhecimento, elemento de textualidade. Olha só. Texto é uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão. Para ser considerada ocorrência linguística, o texto precisa ser percebido pelo recebedor como um todo significativo. Nós temos aqui duas imagens. Eu posso considerar um texto? Diz aí. Esta imagem é um texto? Sim ou não? Você observando, né? Quando fala lá no conceito, né? É uma ocorrência linguística falada ou escrita. Então aqui, ó, falada ou escrita, aqui nós temos um texto com a linguagem híbrida. Aí você vai perguntar, por que, professora, linguagem híbrida? Porque nós temos aqui uma imagem, ó, o que está escrito nessa imagem? O que ela representa? Qual a mensagem que traz? Nós temos uma embalagem, tá certo? Essa embalagem do saco de açúcar, do pacote de açúcar, lembra o quê? Lembra o quê? O que tá subentendido aqui, ó? Ó, parece ser um abdômen bem recheado, né? Por quê? A questão do açúcar. Aqui, logo no cantinho desse anúncio, tem uma escrita assim, mude a sua embalagem. Olha a embalagem aqui. Qual é a intenção que nós temos aqui? Né? Ele coloca uma bem, né, cheia, beleza? Quer dizer assim, com açúcar você fica gordinho, barrigudinho, tá aqui, ó. Se você parar, né, de usar o açúcar, o que você vai fazer, ó? Usando adoçante, você vai fazer uma redução de medidas, tá certo? Então, por isso que ele fala assim, mude a embalagem, que está escrito aqui. Colocou a embalagem do adoçante para fazer a propaganda bem fininha, ou seja, bem esbelta. Isso que todo mundo pretende ficar, tá certo? Que tem esse problema da questão de peso. Outra aqui que estão falando sobre texto. Nós temos também aqui outra imagem. Se tivesse só esse desenho aqui, todo mundo ia entender que é proibido fumar. Mas só que aqui, logo abaixo está escrito. Houve uma compreensão? A pessoa, o receptor entendeu? É claro que entende, né? Por mais que a pessoa não tenha aquela habilidade de leitura, mas se chegar aqui com essa imagem, automaticamente ele vai ver, vai visualizar, ele vai entender a mensagem. Então, para ser texto, é necessário que uma ocorrência linguística, que haja um significado, que transmita uma mensagem. Então, tanto o primeiro texto quanto o segundo também são textos, são classificados como um texto, tá bom? Foi percebida por quem? Por você, pelo interlocutor, a um todo significativo. Outra imagem aqui também, né? O que nós podemos dizer aqui, ó? Quer continuar a respirar? Bem aqui, ó. Comece a preservar. Qual a ligação que você faz desta imagem? O que tem a ver? Né? A preservação, né? Quer continuar a respirar? Então, conserve a questão da natureza. E aqui nós temos, né, duas árvores, né? Que representa aqui, que é o órgão responsável pela respiração, né? O quê? O pulmão, tá certo? Olha só, o pulmão, essa árvore está representando o pulmão. Beleza? Então, preserve o meio ambiente, né? Então, tudo que é interpretável,
e produz o sentido completo, eu tenho um texto. Então, aqui também eu posso classificar como texto. Esse texto tem textualidade? Sim. Qual foi a intenção? De passar uma mensagem. E você, receptor, com certeza compreendeu. Houve, né, uma compreensão, houve uma comunicação. Aqui nós temos, né, ó, veja bem aqui, presidido pelo Senado, Gorô, acabado o Congresso em Berlim, em Turim, em Paris, publicar extrato do artigo do Mensageiro de Bali, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete eu fiz. O que aconteceu? Aqui, ó, falava que texto, né, ele pode ser falado ou escrito, mas só que tem que transmitir uma mensagem. Pode fazer uso das palavras. O que aconteceu aqui? Tem várias palavras, mas não está seguindo uma ordem, né? E está todo bagunçado. Né? Não precisa você colocar várias palavras, mas não manter uma ordem, não tem como. Então, texto não é um amontoado de parte. Há uma articulação entre parágrafos, uma organização dos períodos, encadeamento das partes das ideias. Então, aqui não é um texto, tá certo? Mas vamos mostrar estas palavras em forma organizada, numa sequência lógica. Nós temos o seguinte: acabado o Congresso, fiz publicar extrato do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo Senado Gorô. Vamos lá. Aí, ó, aqui eu tenho um trechinho de Lima Barreto, o homem que sabia japonês. Beleza? Então, quando há o quê? Uma progressão lógica que organiza o texto, né, fazendo que o leitor entenda claramente o que está sendo exposto, é claro que eu tenho um texto e há textualidade. Belezinha? Você vai ler e vai compreender, se tiver organizado. Textualidade, né? É o conjunto de características que faz com que uma sequência linguística seja um texto e não uma sucessão de frases que não compõem um texto significativo. Lá no primeiro exemplo, quando colocamos todas aquelas palavras, né, não seguindo uma ordem, eu não tenho um texto. Quando depois, no segundo exemplo, pegamos e organizamos, né, de uma maneira clara e objetiva, com certeza tornou-se um texto. Então, quais são os fatores, né, de textualidade? Nós temos aqui aceitabilidade, intencionalidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Então, isso aqui são os fatores, né, de textualidade. Beleza? Isso vai depender. O que você quer passar? Qual a informação? Tá? Mas só que tem que ser uma informação, né? Não do senso comum, principalmente na hora que você vai produzir a sua redação. Tá certo? Em qual situação vai ser utilizada? Qual é a tua intenção? Tá bom? Aqui nós temos o seguinte, né? Todo texto é composto por uma macroestrutura, tá certo? Colocando aqui para vocês, né? E uma microestrutura. O que isso tem a ver, né? O macro é a questão da coerência, né? E a microestrutura, né, é a questão da coesão, quando há a ligação, aquela conexão, né? Qual a ideia, com qual sentido. Então, a coesão determina a relação de sentido entre as palavras.
pois os conectivos servem para articular a forma lógica das ideias do texto. Então, aqui a microestrutura, né? A coesão. Então, no macro, você vai apresentar a sua tese, a sua ideia, tá certo? E dentro lá da apresentação, eu tenho o quê? A introdução. Com dois, desenvolvimento 1, que pode ser causa e consequência, e desenvolver, tá certo? Aqui essa estrutura é o macro, ó. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. O que seria a conclusão? É você retomar, né, o que você quer tá defendendo e trazer, né, qual é o agente, qual a ação que ele vai ser feita, e com detalhamento, sempre contextualizando, tá certo? Que é a conclusão chamada de que é a proposta de intervenção, tá certo? E a microestrutura, eu tenho o quê? Os elementos coesivos. Se dá ideia de adição, se dá ideia de conclusiva mesmo, é saber usar, tá certo? Os elementos coesivos adequadamente. Agora aqui nós temos os tipos, né, de coesão textual. Temos a referencial, que é a conexão que existe entre as palavras, orações e as diferentes partículas do texto. E temos também a sequencial, que é a maneira como os fatos se organizam no tempo dentro do texto. Então, trouxe aqui para vocês os exemplos que você pode fazer, né, uso da anáfora, né, e da catáfora. Ó, o que é anáfora, né? Resgata uma informação citada anteriormente. Aí aqui você vai evitar, né, fazer uso, né, de palavra repetida. Você pode usar a questão de pronomes, tá certo? Que na hora que você for fazer o seu texto. E a catáfora é uma expressão que apresenta uma informação que ainda vai ser trabalhada no texto. Então, nessa daqui, eu tenho a coesão referencial por elipse. O que é elipse, né? É quando você omite uma palavra que já foi dita anteriormente. Isso aqui é elipse. Então, Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Quem que conversa com a amiga? É quem? Maria. Então, aqui nós temos duas aqui, ó, né? Duas orações, aqui eu tenho um período composto. Para evitar essa repetição, então, usa a coesão, né, por elipse. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa com a amiga. Então, o que saiu daqui, ó? Ó, Maria. Tá bom? Vamos ao clube no sábado? Você nos acompanha? Então, vamos ao clube no sábado. Você nos acompanha ao clube? Viu só? Vai acompanhar para onde? O clube. Então, aqui foi a parte que foi omitida, né? Que não apareceu na oração. Agora, coesão por reiteração, né? Aqui, ó. Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Então, aqui na oração é possível, né, repetir o elemento lexical, que foi a palavra aprendizado, por um mesmo, né, sinônimo, usar sinônimos, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, né? Ó, aprendizado é dedicação, aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Tá certo? Você, em vez de usar o aprendizado, você pode
pegar outra palavra com o mesmo valor, tá certo? Com o mesmo sentido. Agora, a coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo no texto. Então, aqui nós temos, ó, a coesão sequencial por justaposição. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Então, aqui, ó, foi por justaposição. Agora, coesão sequencial por conexão. Acordou tarde, de forma que perdeu o ônibus. Então, aqui, de forma que perdeu o ônibus. Vamos mais. Agora, quais são os elementos que você pode utilizar, né, para fazer essa conexão, né? Quais são os elementos coesivos, né, que vai florear o seu texto. Aqui nós temos aqui, ó, o além disso, tá certo? Aqui também, para dar mais ênfase, com certeza que foi utilizada uma locução adverbial, tá certo? Aqui houve uma inversão da ordem direta, beleza? De forma que perdeu o ônibus, né? Acordou tarde, de forma que perdeu o ônibus. Aqui nós temos os seguintes elementos conectivos, né? Os elementos coesivos. Se você vai introduzir o seu texto, você pode usar inicialmente, primeiramente, desde já. Isso para indicar que está introduzindo. Para dar continuidade, o além disso, do modo que, do mesmo modo que, bem como, acresce também, acresce que. Conclusão, enfim, dessa forma, afinal, logo, portanto, de tempo. Enquanto isso, concomitantemente, imediatamente, posteriormente. Então, aqui são alguns elementos coesivos que também ajudam na sua progressão textual. Agora, falando da coerência, né? O que é coerência? Às vezes você não está sendo coerente. Já ouviu falar disso? Então, vamos lá. A coerência se preocupa mais com a lógica entre as ideias, acontecimentos e situações utilizando como suporte mecanismo da natureza lexical ou gramatical. A coerência textual consiste justamente no modo como aplicar cada palavra em um texto para que tenha a intencionalidade pretendida. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Coerência correta. Bernardo só compra leite de soja. Presta atenção aqui. Pois é intolerante à lactose. Entendeu? Lactose. Então, leite de soja, ok. Agora aqui. Bernardo só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Como assim? Ele não pode. Então, aqui é que há uma incoerência. Se ele é intolerante à lactose, não vai tomar leite de vaca. Ele tem que tomar o quê? Leite de soja. Então, aí, essa questão da incoerência, tá bom? Que não bate. A mesma coisa, se você tem uma certa alergia a quê? Você vai lá, tem alergia a camarão, você vai comer camarão? Se você comer, é claro que você está sendo o quê? Incoerente, que você vai passar mal. Beleza? Então, essa questão da coerência. Aqui nós temos o seguinte, né? Quais são, né, os princípios básicos para um texto coerente? Ó, primeiro, o princípio de dar relevância, né?
As ideias precisam se relacionar, fazer a relação. Princípio da não tautologia, né? Ficar repetindo a mesma coisa, rodeia sempre com a mesma ideia. Ou seja, você vai ter que evitar ideias redundantes. Princípio da não contradição, evitar ideias contraditórias. Princípio da continuidade temática, ou seja, você não pode fugir do tema, tá bom? O texto deve seguir sempre dentro do mesmo assunto. E princípio da progressão semântica, né? Inserir informações novas para seguir o todo. Aí vai progredindo, sempre nova, nada de ficar só no básico. Quais são, né, os tipos de coerência textual? Olha bem aí, ó. Tem que ter sentido, tem que encaixar bem, tá bom? Se não encaixar as pecinhas, vocês tenham certeza que o texto vai ficar sem sentido, né? Vai fugir da lógica. Eu tenho aqui a coerência narrativa, né? Que é obedecida uma lógica entre as ações e os personagens. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou por querida, chamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separavam. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente, preparado, enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então, você percebe aqui que há uma sequência, né, que foi obedecida. Então, nessa história aqui, né, houve um segmento, né, houve uma sequência das ações do personagem, né, de ligar à noite, né, que a pessoa estava desesperada, que assentou no sofá, depois vai contando parte, né, por parte. Então, aqui nós temos uma sequência, né, narrativa das ações. Foi obedecida a lógica. Beleza? Coerência narrativa. Agora, coerência argumentativa. Então, o que nós temos aqui? É preciso obedecer uma sequência lógica dos acontecimentos para sustentar a argumentação, possibilitar a compreensão da conclusão. Então, aqui, quando fala da argumentativa, é você ter algo, né, que para comprovar, para argumentar. Argumentar o quê? Esse argumento que seja para ter respaldo, vamos dizer assim, né? Para ter mais segurança. Então, a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado, contudo, responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Então, aqui ele já está falando que é o Estado, né, que é responsável, é um dos argumentos. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e que evite problemas como a violência na escola, né? Na escola, prejudique o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Tá certo? Ele usou o argumento
dizendo que é o Estado que é responsável, ele que tem que desenvolver alguma ação, né, para satisfazer a comunidade. Então, ele usou o argumento, beleza? Agora, mais outra aqui para vocês, que é a coerência descritiva. É promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades. Então, quando fala texto descritivo, né, é detalhamento. Fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi às compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Então, você aqui, quais são os detalhes que eles colocaram aqui, que você acha que foi descrevendo nessa questão do ambiente, do local? Qual a primeira parte? Que chamou atenção, essa parte aqui está sendo detalhada. Qual que você consegue identificar? Então, primeiramente, ele falou da questão do calor, né? Que naquele dia, né? E que a questão, as roupas pareciam aderir à pele. Ou seja, você já vai imaginando, né? Que há aquela transpiração tão forte que fica, né? Grudada na pele. Aí, cada passo era um desafio ao bem-estar devido à temperatura, né? Do ladrilho, né? O bem-estar devido à temperatura. Que temperatura é essa? Mesmo assim, saiu cedo e foi fazer as compras do aniversário. Para a surpresa da noite, nem mesmo o calor seria suficiente para pedir a festa. Então, essa questão aqui, ele vai contando cada passo. Tá certo? Então, falando para vocês essa questão da textualidade, né? Na sua produção, você tem que ter um cuidado, né? Ah, professor, você tem que ter a noção de texto. Não adianta você jogar palavras soltas, né? Que não faz uma ligação com a outra, que não vai ser considerado texto. Isso tudo você vai precisar na hora de interpretar qualquer uma questão. Qual é a intenção, né, do comando? O que ele vai te cobrar? Então, lá, quando a gente colocou aquelas duas formas de texto, né, usando a linguagem verbal e não verbal, desculpa, gente, não verbal para vocês, aí você percebeu lá, qual é a intenção de fazer aquela campanha, daquela propaganda? Vai ser direcionada a quem? A você, né? Aí aquela pessoa que está acima do peso, opa, lá aquele saco, aquele pacote de açúcar em formato da barriga, não passou a comunicação? Qual a intenção, né, do lado de usar o adoçante? Se você usar adoçante, você vai ficar esbelto. Se você continuar com açúcar, a sua barriga, o seu abdômen não vai diminuir. Então, houve uma troca, houve uma comunicação, tá certo? Então, aí sempre haverá texto, né, que às vezes não vai ter nenhuma palavra. Mas ali, você que já tem um conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio, vai fazer esta ligação, né? Se você tivesse lá naquela imagem que estava a questão, você quer continuar a respirar, então preserve. Não era bem assim, né? Cuide de quê? Do meio ambiente, né? Larga de queimada, né? Desmatamento, olha só o calor que tá, como é que tá ultimamente, né? O dia, né? Quer dizer, o desmatamento ocasiona o quê? Que vai destruir as matas, vai acabar aquele frescorzinho, não é mesmo? E você aumenta da temperatura
só vai agravar mais. Os rios, vocês já estão percebendo, né? Essa mudança climática que está acontecendo. Então, tudo está relacionado. Só ali já, opa, se eu tenho problema respiratório, só vou ficar na bombinha, né? Fazendo inalação, na medicação. Então, não precisa, às vezes, nem ter nenhuma mensagem que a própria imagem já transmite, né? Há um entendimento, há uma comunicação. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu volto, né? Para o nosso momento de revisão. Até lá!